Vale Tudo terminou, mas as polêmicas envolvendo a protagonista e a autora crescem cada vez mais. Isso porque foi divulgado à imprensa que Thaís Araújo teria feito denúncias de Manuela Dias ao compliance da Rede Globo. E que supostamente as duas teriam discutido por conta dos rumos que foram tomados da personagem de Thaís Araújo na nova versão de Vale Tudo. Queridas, Vale Tudo rendeu muitas críticas negativas durante todo o seu momento ali na televisão. Confesso pra vocês que algumas coisas ali eu gostei. Eu gostei que a Odete continuou viva no final, porque isso acontece no Brasil, a gente sabe, foi a coisa mais real e mais correta que aconteceu nessa novela, porque o resto de fato foi uma bomba. Mas por conta dessa denúncia aí, dessa suposta denúncia que a Thaís Araújo fez de Manuela Dias, outras coisas começaram a vir à tona, principalmente a gente reparar que se essa denúncia aconteceu de verdade e se essa discussão realmente aconteceu, explica muito o fato do apagamento da personagem de Thaís Araújo no remake de Vale Tudo. Vem comigo saber tudo dessa fofoca, porque tem nota da Rede Globo sobre esse babado. Durante aí a novela, durante Vale Tudo, muita coisa foi modificada, de fato muita coisa mesmo. A gente sabe que um remake não é pra ser idêntico à novela original, mas o mínimo ali de algo parecido ou idêntico à primeira versão precisa acontecer para que o significado da primeira versão continue vivo aí na teledramaturgia brasileira, o que não aconteceu na versão de Vale Tudo, especificamente falando em relação a Raquel, personagem de Thaís Araújo. O que incomodou muita gente, e de fato incomodou tanto em comentários nas redes sociais, quanto em comentários na rua, em comentários de vizinhos, que eu ouvi bastante, e de colegas, amigos que assistiram o remake de Vale Tudo. Tinha muita gente assistindo a nova versão sem ter assistido a versão de Vale Tudo de 88, então provavelmente muita gente não se incomodou com os rumos que foram levados para a personagem da Thaís Araújo. Porém, muitas coisas foram modificadas de formas completamente desnecessárias, principalmente a Thaís Araújo ser a protagonista da novela, a Raquel ser a protagonista da novela, ter tido vários momentos extremamente importantes na primeira versão, assim como desmascarar a Odete Roitman em relação à morte do filho dela na primeira versão, que ele morreu, né? Nessa versão ele não morreu. Então, muitas coisas ali que eram de papel da protagonista foram dados a personagens secundários ou não tão secundários assim, até porque quem desmascarou a Odete nessa versão foi a Heleninha, que não é uma personagem secundária, mas de fato esse gancho, essa parte aí que trouxe muita audiência para a primeira versão, acontecia pela boca da protagonista Raquel, interpretada por Regina Duarte na primeira versão. E na primeira versão, caso você não tenha assistido e não sabia dessa informação, a Raquel, quando ela fica rica pro resto da novela inteira, até porque tem ali o motivo dela ficar rica, né, dela batalhar, ter aquela questão de ela consegue ficar rica batalhando e correndo atrás do seu sustento, e tem uma filha que é uma escrota, né, e que em algum momento da novela ela vai pedir ajuda pra mãe, e a mãe, no auge ali da sua riqueza, na sua mansão, ela esnoba a filha e ela não oferece ajuda, e que isso é ali o suprassumo da versão de 88, além dos embates com Odete Roitman, de todas as outras questões que acontecem na versão de 88 e que de fato é a cara do Brasil. Só que essas questões acabaram sendo modificadas de forma completamente esdrúxula no remake de Vale Tudo, porque Raquel, ela fica pobre de novo por conta da Odete Roitman, mas ao mesmo tempo não faz sentido ela já ser uma profissional renomada no mercado ali culinário, ter vários contratos, vender a maionese dela, a comida dela para vários restaurantes, e simplesmente a autora colocar a personagem da Raquel, depois de já ter conseguido subir na vida, entre aspas, voltar a vender sanduíche na praia. Só que, como a gente pôde ver aí durante todo o remake de Vale Tudo, que a autora Manuela Dias é uma pessoa que não aceita crítica, acha que tudo é hate, e os amigos dela principalmente, né? O que deixa pior ainda a situação é que ficou nítido
pro público que a própria emissora meio que passava a mão ali na cabeça da Manuela Dias, o que fazia com que ela transformasse o remake de Vale Tudo num grande fracasso, porque por mais que a Globo tenha ganhado muito dinheiro com publicidade, que é um dos pontos negativos desse remake de ter tanta publicidade, a audiência de Vale Tudo foi uma bosta. Um pouco antes de terminar a novela, a Thaís Araújo deu uma entrevista que gerou um grande caos, onde ela fala da sua insatisfação com esse remake, com o caminho que estava indo a sua personagem, o que gerou aí vários debates nas redes sociais de pessoas defendendo Thaís Araújo, de pessoas criticando Thaís Araújo porque ela não deveria ter falado aquilo. Eu sinceramente acho que ela deveria ter falado até mais, ali ela falou até pouco do que de fato ela estava muito indignada, gente. Ela falou assim, a Thaís Araújo é uma pessoa extremamente fina, elegante, ela fala de uma forma muito tranquila e clara sobre o que ela tá sentindo, mas era nítido que ela tava super incomodada com o caminho que tava indo a personagem dela. Depois daquela entrevista, a personagem da Thaís Araújo, ela foi aparecendo cada vez menos até o fim da novela. Foi aparecendo cada vez menos tão nítido que as pessoas começaram a pegar quantos segundos e quantos minutos a Thaís Araújo, a personagem dela, a Raquel, aparecia em Vale Tudo, e era tipo assim, gente, uma coisa absurda de nítida que ela tava sendo cortada cada vez mais, assim, quando a novela ia indo para os seus últimos capítulos. E aí saiu essa nota, né, dizendo que a Thaís Araújo denunciou ou reclamou da Manuela Dias lá no compliance da Globo e que provavelmente, que supostamente teve ali uma briga entre ela e a Manuela Dias, mas o que mais me incomoda é que a maioria do elenco, que são pessoas que militam horrores nas redes sociais, não deram um pio sobre essa situação toda com a Thaís Araújo. E o que mais me incomoda também é que não é a primeira vez que a Manuela Dias lima ali o personagem da Thaís Araújo, porque ela fez isso em Amor de Mãe, quando a Thaís Araújo era uma advogada e acabou perdendo tudo e depois passou a costurar. Ou seja, já é uma coisa que não é a primeira vez, então provavelmente a Thaís Araújo já tá bem chateada com essa situação com a Manuela Dias desde Amor de Mãe. Mas muitas pessoas falaram assim, mas se fez isso com ela a primeira vez, por que ela aceitou participar do remake de Vale Tudo? Gente, Vale Tudo é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, um dos maiores sucessos da Rede Globo, então ela foi convidada para fazer a protagonista, e ela mesma fala nessa entrevista que ela deu, que gerou muita polêmica, que ela ficou muito feliz de ser convidada para ser a Raquel, porque na primeira versão, interpretada por Regina Duarte, nessa versão ela seria uma Raquel interpretada por uma mulher negra. Então, traria um novo sentido, e um sentido muito maior, muito mais importante para a personagem, que também é muito importante na primeira versão, mas nessa versão traria uma questão de diversidade, da mulher negra que tá batalhando ali e que vence na vida, que fica milionária, que tem ali a sua vida transformada completamente pela força do trabalho e não como a filha dela e como outras pessoas cresceram na novela dando golpes, etc, etc. Então é óbvio que ela não ia recusar um papel num remake, porque estava sendo prometido como o remake da história da Globo, que era o remake da maior novela da Globo. Então, obviamente, eu acho que conhecendo a Thaís, assim, dos trabalhos que ela já fez, que ela, na televisão ela não fez tantos trabalhos como outras atrizes, a gente sabe até porquê, né, mas é óbvio que ela não ia recusar ser a protagonista do remake da maior novela da Globo. E infelizmente aconteceu o que aconteceu com a personagem dela. Na notícia que publicaram sobre essa reclamação dela ao compliance da Globo em relação a Manuela Dias, disseram, né, isso não foi a Thaís que disse, que os movimentos ali relacionados a pessoas negras estavam cobrando muito ela sobre isso, mas que eu acho que eles deveriam estar cobrando mais a autora do que a Thaís Araújo, porque ela não tinha muito o que fazer, gente. Infelizmente, se você tá numa novela, você tem que seguir
pelo caminho ali que a autora escreve pra você e fazer o que a autora tá colocando ali no roteiro. Assim como outros atores já meio que reclamaram ali em poucas palavras, como o Alexandre Nero, que deu uma entrevista esses dias falando sobre os rumos que o personagem dele levou em Vale Tudo. Ele diz que lá no começo, né, na festa de lançamento, ele disse pra Manuela Dias que ele estava muito ansioso para ser odiado pelo Brasil, até porque o Marco Aurélio na primeira versão era um homem muito podre, como se nessa versão não fosse podre, mas o público pegou um carinho pelo personagem do Marco Aurélio. Ele diz que lá nesse primeiro momento que ele disse pra Manuela Dias que ele estava ansioso para ser odiado pelo Brasil, ela mesma respondeu pra ele que ele seria amado e não odiado. Então, provavelmente ali no começo ele já percebeu que tinha entrado numa furada. Agora eu assisti um pouco mais da novela antiga, né? Porque assim, eu conhecia da novela, conhecia de ouvir falar, vilão, odiado, do Reginaldo e tal. E eu falei, cara, ótimo, vou vir de vilão pra quebrar tudo. Eu não ia fazer concessão, eu ia querer. Mas aí quando eu encontrei a Manuela Dias, a autora da novela, eu falei, cara, que eu tô, né? Aí ela falou assim, tá preparado para ser amado pelo Brasil? Eu falei, não, tô preparado para ser odiado. Ela falou, não vai ser amado. Aí eu não entendi nada. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, agora eu tô entendendo. Aí ela tava puxando mais pro humor. E a Globo emitiu uma nota sobre essa confusão toda ali, que eu vou ler pra vocês aqui e a gente vai comentar sobre essa nota, gente. Enfim, vamos ler aqui. A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade. Uma nota muito curta e uma nota muito mentirosa. Porque por mais que a Globo tenha ganhado rios de dinheiro com publicidade, a audiência de Vale Tudo não foi tudo isso e não é um remake digno de um remake. Não é. É uma coisa que a gente precisa colocar a mão na... A gente não, né? A Globo precisa colocar a verdade ali, entender, fazer uma autocrítica, que o remake de Vale Tudo não foi bem sucedido. Não foi. Colocaram um bebê reborn, colocaram um monte de coisa ali que não tinha a menor necessidade. Não tinha. Então, é aquela coisa de, se não colocar a mão na consciência, se não fazer uma autocrítica, vai continuar sendo a bomba que foi Vale Tudo e os próximos remakes que quiserem fazer. Os únicos remakes da Globo que fizeram muito sucesso e que foram muito bem sucedidos foram Gabriela e Pantanal. De resto, o que veio depois foi só bomba. Mas é óbvio que a Globo não vai assumir que o Vale Tudo foi um fracasso, que o remake de Vale Tudo foi um fracasso, não vai assumir nunca, e a Manuela Dias, pelo visto, vai continuar tendo espaço aberto na Globo para fazer as suas bombas de novela e diminuir cada vez mais os personagens pretos, colocar personagem preto ali só para sofrer, ou vencer um pouquinho, mas volta aqui de novo pro sofrimento, porque, pelo visto, supostamente, na imagem dela, o preto nunca vence. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa polêmica? De que lado que vocês estão? Eu espero muito que vocês não estejam do lado da Manuela Dias, porque não faz o menor sentido as pessoas estarem do lado da Manuela Dias nessa treta. Eu tô super do lado da Thaís Araújo, porque foi injustíssimo o que foi feito com a personagem dela. Poderia ter sido, gente, sabe, o suprassumo da televisão brasileira, a personagem da Raquel ter seguido os mesmos rumos da personagem Raquel do remake de Vale Tudo de 88. Enfim, eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum, infelizmente. Eu espero que a Thaís Araújo siga por outros caminhos, porque ela não precisa da televisão. A televisão precisa da Thaís Araújo, porque ela é uma das grandes atrizes que nós temos no nosso país. Então, se ela sair da televisão, quem vai perder é a televisão e não a Thaís Araújo. Isso é nítido. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Me seguir nas redes sociais, @cristalOficial no Instagram, no Twitter e no TikTok. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.